Está feliz não? Eu vou aí dar um cascudo na tua cabeça e você fica feliz. Louvado seja o nome do Senhor. A gente ficava feliz, a mãe dava cascudo na gente todo dia. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Mas não é para amarrar. Jeremias capítulo 18, versículo 1 em diante, ou adiante. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Glória a Deus. Porque não tem pão, irmão. Quando tiver pão, ela se alegra. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pão do céu. Jesus, o Senhor, está aqui. Glória a Deus. Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 18. Todos encontraram, meus irmãos? Amém? Amém. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não podereis eu fazer que vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra interessante. Olha como o Senhor começa a abordar, louvado seja o nome do Senhor, um assunto que está ocorrendo lá em Israel. Olha como é interessante, louvado seja o nome do Senhor, a dinâmica que Deus começa a conversar com o seu profeta para que ele entenda a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez nós estivéssemos, louvado seja o nome do Senhor, nesses dias, como Jeremias, sem entender um pouco do agir de Deus, sem entender por que algumas coisas estão acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor, por muitas das vezes não é agradável aos nossos olhos, mas tudo está no controle dele. Aleluia. Nós somos pequeninos, ele é que é grande, ele é quem determina, é ele que levanta e ele que abate, é ele que exalta diante dos príncipes, é ele que coloca diante do mundo. É ele que faz todas as coisas. E o Senhor começa a sua narrativa dizendo assim: olha, Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Porque, irmão, louvado seja o nome do Senhor, tem algumas pessoas, irmão, que não entendem. E aí quer falar com Deus, louvado seja o nome do Senhor, como se Deus fosse servo. Não, é nós que somos servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa a dizer: Jeremias, desce. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Às vezes eu e você não ouve a palavra do Senhor da forma que Ele quer nos dizer, porque a gente não desce. A gente quer ficar com o nariz empinado como se Ele fosse homem. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Desce. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Desce a casa do oleiro. Sabe o que é que Deus está dizendo assim? Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Está dizendo assim, ó: desce a casa do oleiro, e lá tu ouvirás o quê? As minhas palavras. Deus poderia ou não poderia conversar com Jeremias onde ele estava? Mas ele queria que Jeremias descesse. Está entendendo? Para falar com Deus, eu e você devemos descer.
Sejamos louvados seja o nome do Senhor, que nem Maria. Maria estava ouvindo a palavra do Senhor, de joelho diante de quê? Dos pés de Jesus. Desça. Você quer aprender com ele? Desça. Louvado seja o nome do Senhor. Na presença desse Deus não chega da forma que nós queremos. É do jeito dele. Aí a Bíblia diz que Jeremias desceu, irmão. Quando ele desceu, ele foi lá onde o Senhor mandou. Porque tem muitas pessoas que o Senhor manda e não quer ir. O Senhor fala, louvado seja o nome do Senhor, o dia inteiro, mas não quer obedecer. Dispõe-te, desce a casa do oleiro. Quantas pessoas não querem se dispor? Não querem ouvir, louvado seja o nome do Senhor, o ensinamento que Deus quer. Deus já começa a falar, não Senhor, não concordo não. Porque seria melhor se fosse assim. Assim estava mata, viu? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria? Queria do jeito dela. Queria na hora dela. Queria as coisas ao bel prazer dela. As coisas não acontecem ao nosso prazer, ao nosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. E nem muito menos na nossa hora. Se ele chegar hoje, ele chega na hora certa. Se ele chegar amanhã, ele continuará chegando na hora certa. Ele só chega na hora certa. Por quê, irmão? Para que o nome dele seja glorificado. O nome dele tem que ser glorificado na minha e na tua vida, querido. O nome dele tem que ser exaltado na nossa vida, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Se as coisas apertam, mas ele está no controle, porque o nome dele é que vai ser glorificado. E Jeremias foi, irmão. E quando Jeremias chegou lá, estava o oleiro com a sua obra nas mãos. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que quando ele estava fazendo o vaso se estragou na mão dele. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Quantos vasos estão desse jeito na presença? Se quebram facilmente. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que a gente não pode falar uma palavra que se irritam, se zangam. Se quebram facilmente. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Deus fala uma coisinha desse tantinho já é demais. Já não está bom. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Tudo é do jeito dele, irmão. Um dia os discípulos, louvado seja o nome do Senhor, chegaram para Jesus e disse assim: Jesus, despede essa multidão, porque o sol já se inclina, já está ficando tarde. Manda o povo embora. E o Senhor disse assim: dê vocês de comida a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eles queriam acabar o culto na hora que eles queriam. E o Senhor tinha um negócio lá com aquele povo ali, irmão, que eles não poderiam ir embora. Por quê, irmão? Porque eles estavam ouvindo a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas assim. Elas não descem. E quando chegam num ambiente, louvado seja o nome do Senhor, chegam arrogantes. Tem que ser do jeito delas. Tem que ser da forma delas. Só que o Espírito do Senhor não trabalha no nosso tempo. Não trabalha sobre a nossa vontade. Ele é exclusivamente Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que Ele disser não está dito. Não podemos mudar. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. O vaso se quebrou na mão do oleiro, irmão. Sabe o que foi que o oleiro fez? Um novo vaso. Eu não sei como é que você está, irmão. Mas se você deixar hoje o Espírito Santo te lapidar, você pode estar até rachado ou quebrado. Ele te coloca de pé na presença dele para você adorar. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí o Senhor começa a dizer assim: ei, Jeremias, por acaso não posso eu fazer que nem o oleiro fez com a casa de Israel? A casa de Israel está quebrada, porque eu, o Senhor, deixei eles assim. Mas vai ter dia que eu vou levantar eles e vou fazer eles um vaso novo. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel aprontava, irmão, com o Senhor. Queria fazer o que queria, irmão. Deus disse: não, tu não se envolve com os cananeus. Ele se envolveu. Parece que a maioria de nós parece que é dessa mesma forma. Se eu disse assim: não volta mais para o Egito, o povo de Israel voltava. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pensa que eu e você podemos andar em todos os ambientes? Não, irmão. Jesus andou em todos os ambientes, convidado para fazer a vontade. Me mostre na Bíblia aonde Jesus foi que não fez algo para a glória de Deus. Nós queremos ir em todos os lugares sem Deus mandar. E sabe o que é que a gente faz lá? A gente vivencia a vida como o ímpio vivencia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ter dias que você vai estar quebrado na presença do Senhor, perguntando o que foi que aconteceu. Porque você quer ir em todos os lugares. O livro dos Salmos, louvado seja o nome do Senhor, de número 1, do versículo 1 diz assim, ó: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho, e nem se detém nas rodas dos escarnecedores. Irmão, eu fui acolá para quê? O que foi fazer lá? Foi pregar o evangelho? Não, não fui pregar o evangelho não. Você estava no meio dos ímpios fazendo o quê? Nada. Então não vá. Não vá. Porque se você for, você se corrompe. Sabe por que Deus estava falando para o povo de Israel não ir para o Egito? Porque, irmãos, quando as pessoas saíram do Egito, a primeira coisa que eles fizeram foi adorar outros deuses lá no deserto. Você já saiu de lá, não precisa voltar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa voltar mais. Nessas andanças você no mundo, vai ter dia que o Espírito Santo vai sair de perto de você. Mano, sai não, sai. Desobedeça para ver. Vai ter um dia que você vai ser que nem Sansão. Eu vou me sobressair da mesma forma. Vou sair como da última vez, ó. Vou quebrar as cordas inteiras. E a Bíblia diz: e não sabia ele que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. O Espírito Santo pode ser retirado de mim e de você. O nome do livro da vida pode ser apagado. Está escrito isso no Velho Testamento e no Novo, viu? Pode ser apagado? Pode ser apagado. Louvado seja o nome do Senhor. Onde conforme aquilo que Deus assim fala. Porque Israel passou 70 anos. 70 anos sendo escravo na Babilônia. 70 anos. Entrou numa terra prometida que manava leite e mel. 2 homens para carregar um cacho de uva. Agora eles eram escravos na Babilônia durante 70 anos. E o Senhor estava dizendo para Jeremias: Jeremias, eu vou quebrar eles, depois eu refaço, como o oleiro está fazendo. Mas esse processo, irmão, foi doloroso para Israel. Foi doloroso, irmão. No livro dos Salmos, louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus, a Bíblia diz que os babilônicos chegaram para o povo de Israel e disseram assim: israelita, canta o hino do Senhor para nós. Oh, aleluia, Deus. Eles falaram: louvado seja o nome do Senhor, com lágrimas nos olhos. Como nós podemos cantar em terra estranha? Nós sentimos saudades dos alqueiros que nós colocávamos nossas harpas. Eles estavam sentindo falta de Jerusalém, da presença de Deus, e não tinha mais. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não brinque na presença dele. Vai ter um dia que você vai chamar por ele e ele não vai estar aí. Louvado seja o nome do Senhor.
Vai ter dias, louvado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas gostam dessas negócios, eu não gosto, eu tenho medo de Jesus. Eu tenho medo. Eu só vou aonde Jesus me manda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só vou aonde Ele me manda. Eu não saio para qualquer lugar. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Eu não vou em qualquer ambiente sem Ele me mandar. Por quê, irmão? Porque eu tenho medo dessas ciladas que o inimigo tem preparado. Aleluia. Escute o que a Bíblia diz. Ó, Salomão teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. E a palavra do Senhor começou a ecoar no coração deles. E ele começou bem. Mas no final, irmão, voltou para o Egito, casou com uma egípcia. Se eu disse que não era para voltar, voltou. Ainda casou com uma egípcia. E a Bíblia diz que o coração dele se distanciou de Deus. Ele começou a adorar outros deuses que as suas mulheres ensinaram a ele a adorar. Tem cuidado, irmão. Espera o momento de Deus. Se relacione com qualquer mulher, não. Deixa Deus escolher para ti. Deixa ser certa. Deixa o Senhor falar. Deixa o Senhor preparar. Eu queria um casamento e o Senhor me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez não seja uma mulher perfeita, mas é aquilo que o Senhor deu para mim. Oh, aleluia. Talvez você esteja com a bênção aí na sua mão e você está dizendo que é ruim. Não é ruim, não. É o melhor que Deus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja como o povo de Israel. Perderam a intimidade com Deus. Passaram 70 anos sendo escravo. O Senhor levantou de novo. E mesmo assim, irmão, eles ainda não foram fiéis. Quando Jesus chega em Israel, eles ainda não querem ainda Jesus. A maioria não quiseram. Alguns quiseram, irmão, quiseram. Alguns quiseram. Sabe quantas pessoas estão lá na sessão de Jesus? 500. 500 só. Sabe quantas pessoas estão esperando o batismo com o Espírito Santo das 500? Quase 120. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o Espírito repousou, sabe quantas pessoas vieram para Jesus? Quase 3.000. Porque Deus não perde para o diabo. Oh, aleluia. Se humilhe na presença de Deus, irmão. Desça e vive uma vida plena diante de Jesus. Obedeça a voz do Senhor. Não ande em qualquer lugar. Não ande. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Não ande. Eu estou lhe dizendo que Jesus está falando no meu coração. Você fica ouvindo as músicas do mundo, pensar que não você está cantando. Pensar que não você está concordando com as letras mundanas. Louvado seja o nome do Senhor. Que inflige essa palavra. O Senhor está te avisando. Para depois você não cair e dizer assim: por que eu caí? Você caiu porque não ouviu aquilo que Deus tinha para você. Oh, aleluia. Irmão, a Bíblia diz que nós somos entregues à morte todo dia. E o diabo está ao derredor, bramando como leão. Não é leão, mas faz grito como leão. E se tu vacilar, ele te pega. Não tenha ele como besta não, porque ele não é besta não, viu, irmão? Besta somos nós, se ficarmos longe da proteção de Deus. Então fique com essa palavra no seu coração e entenda. Desça mais. Se humilhe mais a Jesus. Vai orar mais. Vai jejuar mais. Irmão, é só 5 minutos que eu tiro de oração. Tire 30. Vai indo devagarzinho até chegar a 20, a 30, a 40, a 100. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você é doido, sou, irmão. Eu gosto dessas coisas com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não, irmão, aqui meia hora tá bom, tá não, irmão. A meia hora não, daqui é só para começar. Começa com meia hora, depois Jesus vai estar levantando, os meninos vai deixando todo mundo dormindo. Pensar que não, você tem 1h30 para orar. Você começa a pedir o Espírito Santo, ele começa a abrir as portas, vai deixando os meninos dormindo mais 2 horas.
Pensar que não, você está com o dia inteiro orando na presença desse Deus maravilhoso. E você vai ter resposta, viu? É Jesus que está falando isso. Ora, e me pergunta o que é que eu faço. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Fica essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.